Conseguiu? Agora sim. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rony, faço parte do time aí do Richard, né? Juntamente com o Cris e outros parceiros aí. Hoje estou à frente aí da apresentação da Juliana, tá? Quero agradecer aí ao pessoal que entrou, né? E agora, inicialmente, vamos fazer a explanação e apresentar a Juliana para ela iniciar a apresentação dela. A Juliana, ela é graduada em quiropraxia, com MBA em gestão empresarial, foi responsável por reconhecer os hóspedes mais importantes, orquestrando diversos departamentos e perfis de profissionais para entregar o serviço com excelência. Atuou como especialista em experiência do cliente no Hospital Sírio-Libanês, coordenou projetos como Saúde da Mulher, rastreamento de CA de mama para implantação de uma plataforma de navegação digital em uma empresa de solução digital, sendo responsável pelo engajamento de paciente e time de saúde para efetivação da navegação oncológica. Foi cofundadora da comunidade digital no YouTube, a Naveg, onde promoveu eventos que conectassem profissionais da saúde e de tecnologia para discutir como melhorar a experiência do paciente. Juliana, seja bem-vindo, tá, ao nosso projeto. Obrigado pela sua participação. E agora, fique à vontade aí já para iniciar a sua explanação do seu tema. Bom, muito obrigado, Ronei. É um prazer estar aqui, ainda mais discutindo sobre a experiência do paciente. Eu trago aqui esse encontro, mais do que uma aula, né? Um encontro onde a gente consegue discutir e refletir sobre a experiência do paciente. Para mim, a experiência do paciente, ela está em cada um do profissional da saúde. Ela não é um departamento único, né? Então, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade aqui, viu, Ronei? Acredito que vocês já estejam vendo a minha tela. Sim, Juliana. Eu vou focar aqui na apresentação, então eu peço para vocês, qualquer coisa, me interromper, tá bom, Ronei? Bom, o título aqui desse encontro é Surpreendendo e Encantando um Paciente, um olhar para além da CSAT e NPS. Eu vou me apresentar aqui rapidamente. Quem é a Juliana? A Juliana, então, é mãe da Amanda, hoje ela tem 7 anos, esposa do Alê. A minha vida, ela sempre foi percebida pela experiência, eu sempre tive esse olhar da experiência, né? Então, eu pude permear aí, vocês viram que eu fui da hotelaria para a área da saúde, e ali eu consegui construir uma sólida carreira sobre experiência. E ela está na minha vida, né? Aqui é uma foto minha e da Amanda durante a pandemia, onde a gente estava fazendo arte, criando memórias. A experiência, ela é muito correlacionada com as memórias que a gente cria. E elas são identificadas por alguma emoção que dali se consolidou. Então, é interessante porque toda vez que a gente for pensar em experiência, a gente sempre tem que pensar qual é o sentimento, qual é a emoção que eu estou instigando ali do paciente, do cliente. Porque ela vai conectar naquele momento aquela emoção, onde ela cria essa memória. Aqui é uma foto que eu gosto de compartilhar sempre quando eu falo de experiência, porque a experiência ela está além da satisfação do paciente, né? Quando eu fui nessa loja de departamento aí para gestante e pais, eu encontrei então esse trocador. Então, onde a mãe pode fazer ali a compra e, se necessário, já tem ali um trocador. Eu chamei até o gerente da loja e falei assim, gente, isso é uma experiência muito agradável, onde eu me conecto e quero voltar, né? Então, essa percepção do além do que se espera é o que eu quero trazer para vocês aqui. Eu adoro chocolate amargo, brownie, então tenho uma memória afetiva com o chocolate. Essa é a nossa nova integrante da família, a Belinha. Aqui é uma foto onde eu pude aprender muito sobre encantar um hóspede, que foi no Hotel Four Seasons. Aqui eu trago até uma foto do Isa Toshar, que foi o dono do Four Seasons.
onde ele traz a regra de ouro, né? Então, além do básico, o que a gente pode fazer mais por receber, além do hóspede, uma pessoa que está vindo, onde a gente tem que descobrir as necessidades, onde o básico é esperado, muito bem feito. E ali a gente surpreende com algo além. Também quero trazer que o simples, ele toca. Aqui era uma estação de trem por onde eu andei e tinha uma frase ali. Então, toda vez que a gente tinha que sair, eu queria sempre passar nessa estação, que era uma semana, uma frase diferente. Então, a experiência daquele caminho, ela me tocava sempre. E essa é uma frase que eu decidi tirar foto, porque é muito o que a gente pode fazer de desafio na vida, né? As melhores coisas, o maior prazer na vida é fazer o que exatamente que as pessoas falam para você não fazer, que você não pode fazer. Bom, me apresentado aqui rapidamente, os principais tópicos que eu vou abordar aqui é uma reflexão sobre empatia, vou falar o propósito dessa aula, a definição de encantamento do paciente, NPS e CSAT, então, qual é o seu foco em cima dessas duas grandes métricas? Algumas ferramentas para vocês poderem praticar ali. Então, aqui não é a ideia trazer teoria, mas sim uma forma da gente pensar fora da caixa. E também, obviamente, para quem me conhece, que está aqui, eu sempre vou levar a jornada do paciente, porque ela tem muito a ver com a experiência que a gente quer oferecer. E depois a gente abre para perguntas ou pontuações. Bom, vamos falar sobre empatia. Empatia é o que está sendo solicitado no mercado. Vamos buscar profissionais, colaboradores que tenham esse soft skill. Na verdade, se a gente olhar para o conceito da empatia, eu tenho uma crítica em cima disso e eu gostaria de trazer para vocês. A empatia ela é a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, buscando agir e pensar como ela pensaria ou agiria. Mas é humanamente impossível a gente saber exatamente o que aquela pessoa faria ou sentiria se a gente não é aquela pessoa. Então, a empatia ela nos traz uma instigação para você conseguir pensar no outro, mas eu queria ir além. Então, eu trouxe essa frase do Avatar, onde foi muito propagada o I see you, eu vejo você, eu estou te reconhecendo, eu te enxergo. E não é como uma senha, não é como um atendimento, não é como uma pulsão ali que eu tenho que fazer, um procedimento. Eu estou vendo aquela pessoa, eu estou me conectando com você. E você não está sozinho, porque eu te vi, eu te enxerguei. E aí entra a grande frase da regra, a grande regra do ouro, que o Four Seasons ele aplica bem, que é a simples ideia de que a gente tratando bem as pessoas, da mesma forma que gostaríamos de ser tratados, eles farão o mesmo. Então, a ideia aqui é como é que você gostaria de ser tratado? Claro que cada um tem um desejo que vai além da necessidade e a gente pode parar um pouco antes, mas é perceber ali como você gostaria de ser comunicado, como é que você gostaria de passar pela sala de espera. Então, eu trouxe essa cena aqui, apesar de ela não estar muito bem focada, mas a ideia aqui é como é que eu transporto isso o eu vejo você, o eu enxergo essa empatia na sala de espera, na minha sala de medicação. Como é que eu vejo aqui, além da senha, eu estou vendo que está a Cris, a Dona Maria, a Ângela, o Walter, o senhor Alberto, que são mais do que pacientes, são pessoas que estão ali. E cada um no seu mundo, cada um na sua bagagem que trouxe para aquele momento naquela clínica, na instituição. Então, eu não estou ali somente no início da minha jornada. Não, eu trouxe o carro que eu bati há pouco tempo, mas a caminho de fazer exame. Eu trouxe um filho que está doente, mas eu tive que vir.
Então, cada um tem uma história que carrega de si. Então, a empatia, nesse viés de eu enxergo você, ela é justamente para a gente poder entender esses estereótipos. Eles nos ajudam quando não estou julgando, percebam? Eu não estou gerando uma opinião aqui sobre essas pessoas ou seus comportamentos, mas eu sim estou tentando ler para que eu possa me também preparar e preparar esse ambiente para suprir as necessidades de cada um. Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu enxergo? Então, eu tenho uma ferramenta muito legal que eu trago nas discussões, que é o mapa da empatia. Esse mapa da empatia, você estabelece ali a visualização dessa pessoa. Então, por exemplo, eu estou aqui vendo o seu Alberto aqui, né? Ele está olhando ali para um papel completamente frustrado. Talvez ele nem esteja com o pensamento ali. Ou o Walter está aéreo. Será que esse paciente ele ouviria ser chamado no painel? E eu, como profissional ali, ou da área da saúde, ou estou falando do time todo que está recebendo esse paciente, eu consigo antecipar qualquer percalço que pode acontecer, porque, por exemplo, se o Walter está olhando ali ao aéreo, se eu chamá-lo e ele não vir, eu não abrir um atendimento ou não tomar uma medicação, eu vou pular. E aí eu posso chamar o outro. Quando ele se tocar, ele pode vir e eu vou atrapalhar toda a agenda, vou encaixá-lo em algum outro horário, sem ele perceber, obviamente. Mas e aquela medicação que está esperando também? Será que ela poderia ser atrasada com a temperatura? Ou seja, existem coisas tão fáceis e ali na nossa frente que a gente consegue antecipar qualquer situação de desconforto. Eu posso muito bem ver que ele está esperando e se ninguém veio até mim, eu posso chegar e falar. Se a senha está correlacionada com o CPF, eu consigo saber o seu nome. Senão eu posso chegar até lá. Ai, Ju, mas você está falando de uma clínica pequena, de uma sala de espera pequena. A minha tem 60 e tantos pacientes, eu não consigo dar conta. Você sozinho, não. Mas você tem uma equipe, você tem pares. Quando a gente está falando de experiência, eu não posso falar só de mim. Claro que a gente começa só com, né, que nem a formiguinha, ou de grão em grão, que vai crescendo. Mas é um conjunto, é uma orquestra. Para tocar uma música, é uma orquestra que está ali. Então, eu consigo olhar para o Walter, para esse paciente, e tentar imaginar ali o que ele está pensando, o que ele está sentindo, sem julgamentos. Mas para um minuto, eu sei que é uma correria, mas para um minuto só para observar quem está ali, como é que está a recepção, como é que está a espera, como é que está a minha sala de medicação, tem uma mãe com uma criança, tem um senhor de idade ali. O que será que ele está pensando, sentindo? O que ele está vendo? Ele está vendo um caos, ele está vendo profissionais ali andando para lá e para cá, desorganização. Ele está vendo um ambiente limpo, seguro. O que será que ele está fazendo ali? Qual é o comportamento? Um comportamento que está sendo agressivo ou não? E quando eu consigo perceber isso, quando eu saio do caos e enxergo, eu consigo organizar aquela situação e fazer. Seu áudio está desligado, Juliana. Só reativar aí. Opa! Onde eu parei aqui? Vocês escutaram? Eu ia dar um exemplo, eu acredito. Sim. Foi no comecinho. Legal. Então, por exemplo, esse mapa da empatia ele serve para você perceber também como é que está a experiência desse paciente. Eu fui fazer um exame que eu estava muito preocupada com o diagnóstico que ia sair dali. Eu estava aflita. E aí eu estava super atrasada lá. O horário atrasou, a agenda atrasou, não sei porquê. E aí eu estava escutando um grupinho de profissionais falando qual era a melhor panela de arroz para fazer arroz e que a panela X queimou. É apropriado ter essa conversa? Gente, é super legal conversar.
Mas a gente está num ambiente de saúde onde você jurou que ia cuidar do outro. Então, a experiência ela é muito simples. Ela começa dali. E por que eu devo me preocupar como profissional? Porque, obviamente, é uma habilidade que ela está sendo buscada no mercado, que você consegue oferecer uma maior fidelização com esse paciente, e você é reconhecido por isso. Você é procurado por isso. Eu vou falar mais para frente. Essa imagem do elefante, ela traz muito da questão da empatia, né? A gente pode observar a cena, a gente pode observar quem está ali, qual é esse fato, e nem tentar interpretar. A gente tem que parar por aí. Se eu for interpretar, eu posso até levar uma história que nem é real. Então, se o filhote está ali caído, tem uma criança, eu não sei o que aconteceu. De repente, a mãe foi defender a criança chegando. Quer dizer, existem diversas cenas que a gente pode criar, mas a gente volta. O que está acontecendo? Qual é o fato? Eu estou tendo empatia, mas eu não sou o elefante. Eu não sou você. Então, você tem a sua experiência de vida. Então, como é que eu te enxergo ali naquela situação? Então, propósito, se vocês repararam aqui, na verdade, é a gente fomentar essa proatividade de cada um para criar experiências para o paciente. Então, como antecipar a necessidade do paciente? A ideia é estimular esse pensamento crítico e observador. No meio do caos, 1 minuto, parar para observar o que está acontecendo, a gente vai evitar muita coisa. Desculpa. Mesmo porque quando eu tenho essa observação, essa atenção ao detalhe, eu consigo fazer o simples muito bem feito. O extraordinário vem depois disso. Eu preciso embasar o meu simples. Desculpa, me empolguei aqui. Aqui eu vou trazer um pouco de definição do encantamento do paciente. Encantar é além da satisfação. É criar experiências que se conectem positivamente com uma emoção, que foi o que eu falei lá, que eu trouxe a imagem ilustrativa. Quando a gente fala de fator uau, é quando acontece mais do que se é esperado. Mas a minha base, ela precisa estar muito bem feita. O encantamento, ele envolve diversas interações que eu tenho com o paciente. Eu tenho também as imagens do ambiente, as cores, as pessoas, os canais de comunicação. E aí, quando ele cria essa conexão emocional, que ele se identifica, ele cria essa memória daquele lugar. Puxa, eu vou voltar lá, porque ali eu sou bem acolhido. E aí, quando a gente vai além das métricas, a gente está buscando o quê? Entregar esse valor que tanto a gente discute aí. O que é o valor para esse paciente? O valor para o paciente de hoje não é mais do paciente de uns anos atrás. E a gente começa a personalizar esse serviço. Eu vou falar um pouquinho mais para frente de personalização. Logo, a melhor experiência. Então, o encantamento ele promove uma conexão tão profunda que ele fideliza com o seu serviço. Ele fideliza com o profissional. Eu tenho que fazer um exame a cada 6 meses e eu só vou naquele laboratório quando tem aquela enfermeira. Porque ela cria uma experiência comigo que me conecta, que eu me sinto bem. E eu sempre, toda hora lá, estou fazendo a ouvidoria lá com a Logi. Então, a grande pergunta que eu deixo aqui é: que tipo de conexão você vai querer criar? Ilustrando aqui, que eu gosto muito de ilustrações, eu vou falar do café. Uma xícara de café. É como se fosse uma xícara de café. Quando você pega um café, você está esperando o quê? Uma xícara quente, um café quente, não com gosto de queimado. E esse é o básico. Se esse básico não está feito, eu não posso nem pensar em subir para a próxima etapa. Mas se esse básico está feito, eu já consigo dar um passo a mais. Né? Esse paciente, ele já está ali.
Se eu não consigo atendê-lo na hora, se está atrasado, se eu não recebo ele como bom dia, se ele chega na recepção ali, eu já peço um documento dele, eu já vou identificar, eu sei que a gente tem que identificar pela JCI o paciente, mas eu já vou na pulseirinha, sem falar um bom dia para ele. Gente, o bom dia é simples, é bobo, mas ele faz a total diferença. Então, quando eu consigo esse café bom, eu já consigo fazer aquela espuminha do café. Eu já consigo dar uma personalização para esse paciente. E aí, eu consigo até ir além. Esse é um café que eu recebi quando eu estava grávida da Amanda. Eu passei muito mal. Foi num hotel e eu não gostei do hotel. Mas eu tinha acabado de passar mal, eu precisava de um cafezinho com leite, e ele me preparou esse café e desenhou, falou que era a minha barriga aqui, um coraçãozinho bem na minha barriga. Eu comecei a chorar. Eu voltaria no hotel? Não. Eu voltaria no café. Porque ali me tocou. Foi só um agrado. Então, isso é só para vocês conseguirem visualizar um pouco essa diferença de base, um pouquinho a mais, e o encantamento. Mas qual que é a minha base que eu tanto falo aqui? Eu tenho 5 pilares. Esses pilares, eles podem ser dinâmicos para vocês. Não tem uma ordem, mas ele me traz, ele me ajuda a conseguir entender o básico para a experiência. É enxergar o paciente. É tratá-los como indivíduos únicos. Eu estou recebendo o senhor Alberto. Eu adapto o atendimento às preferências individuais. Hoje a gente tem tanta tecnologia, e eu sei que tem solução digital, que tem um campo, até no Brasil você consegue colocar um pop-up para personalizar, colocar informação no prontuário, ou seja, esse paciente gosta de futebol, esse paciente é ateu. Então, quando ele vai para uma medicação, ele vai embora, você não vai falar vai com Deus para um paciente ateu. Isso é respeitar a cultura, valores e desejos desse paciente. É bem simples. Então, são ideias que a gente pode colocar em prática. A comunicação é o segundo pilar, ela tem que ser efetiva. Será que eu dei uma devolutiva clara e coerente com o que foi proposto ali no atendimento? Sem jargão, sem termos científicos. Eu dei espaço para o paciente confirmar o que ele entendeu ou dúvidas, se houver. Eu exercitei a escutativa, mostrei genuíno interesse em escutar esse paciente. Ali na medicação, a gente encontra bastante paciente vulnerável. E uns eu sei que adoram conversar. Eu sei que vocês têm que ter um jogo de cintura tremendo, porque vocês têm outros pacientes para atender. Mas aí está o desafio dessa personalização. Você parar 2 minutos, conversar com esse paciente olho no olho, já faz diferença. Eu estou te enxergando, que foi o que eu falei lá na frente. E respeito o que está sendo falado, sem opiniões. Eu estou com dor. Não passou. Não, mas não é possível não passar. Eu te dei Tilex, te dei morfina. Então, a gente julgar... Eu trago bastante esse exemplo do parto, né? Eu tenho... Imagina duas mulheres que passaram pelo mesmo parto. Então, 10 horas, mesmo cenário, 10 horas de parto natural. Uma foi uma frustração, uma dor gigante. Tudo deu errado. A outra foi para Partolândia, amou o parto, ela é super defensora do parto natural. Eu tenho 2 experiências muito diferentes. Como é que eu que fui para Partolândia, eu vou ter empatia para aquela que teve dor, que foi frustrante? Eu preciso acolher, eu preciso respeitá-la, eu preciso escutá-la genuinamente e dar espaço para que ela possa se expressar. E ali eu começo uma experiência bem simples e encantadora.
Atenção aos detalhes é um outro pilar importante. Esse ambiente é acolhedor, ele está limpo, ele tem chumaço de poeira, tem sangue na cadeira, ele está caótico, ele está barulhento. Esse barulho ele vem da minha equipe, vem de mim, ou vem dos pacientes. Ele é fácil acesso para todos os pacientes. Então, os detalhes eles são oportunidades, eles estão à nossa frente, embaixo do nosso nariz. E, gente, follow-up é um dos pilares que eu acho mais importante, é a gente fazer follow-up de tudo. O paciente está na espera, ou para tomar uma medicação, entrou uma pessoa mais urgente, olha, né, tem outra pessoa ali vendo, falando com ele, olha, vai demorar mais um pouquinho, são 10 minutos, a gente está atrasado, tudo bem, né? Como eu posso... A gente vai te atender em seguida. Então, fazer esse follow-up em cada passo ali, em cada etapa da jornada é muito importante. E eu trago essa provocação aqui, principalmente ali para a gente pensar que a experiência do paciente ela tem que ser suave. Ela não pode perceber que está trocando turno, por exemplo. Que eu tenho que seguir um protocolo. Vocês, acho que todos aqui já andaram de metrô. Alguma vez vocês perceberam a diferença de troca do condutor? Alguma vez vocês souberam que alguém tinha se jogado ali e o metrô estava parado e não podia andar? Ele fala que tem objeto na via, né? Mas a provocação aqui é: eu preciso gerar essa ansiedade para o paciente, quebrar essa experiência dele, porque ele está ali e vai trocar o turno, e vem outra pessoa, e eu, como paciente, já estou preocupado: será que a outra pessoa vai me atender tal qual? Ou pior, ou melhor? Será que vai esquecer que eu estou aqui? Será que não sabe que eu vim primeiro? Então, essa ansiedade, ela traz angústia. E o que acontece? O paciente vai lá e te demanda mais, e vai lá apertar o botão da internação, né, de chamar, ou da medicação, chama mais pessoas. Começa a gerar ali problemas. E a gente, como passageiro, a gente não sabe o controle do trem. Então, o paciente ele não precisa entender que esse é o protocolo, eu tenho que seguir assim, ponto. Existem formas da gente melhorar essa experiência para que ele não perceba ali que eu tenho regra, eu sou obrigada a fazer isso. Isso quebra a experiência desse paciente. Então, eu vou entrar agora um pouco de conceito de NPS e CSAT, mas só para a gente entender como é que a gente pode ir além disso. O NPS, ele identifica, então, a lealdade do cliente com a marca. O quanto ele recomenda aquele serviço para os amigos e familiares. A fórmula dele desconsidera os neutros, para você ter a nota. Mas ele relaciona com o total de respondentes. E a CSAT é um índice de satisfação do paciente em determinado ponto da jornada. A CSAT eu consigo saber o quão satisfeito esse paciente está em algum ponto importante. O quão satisfeito está no atendimento, no procedimento. E aqui eu tenho várias formas de fazer essa pergunta. E eu coloquei aqui uma dica, sempre a gente tem que ter ali um espaço para ele poder colocar um feedback, um comentário, uma sugestão, porque o ouro está aqui. Então, para além daquela nota que ele dá, seja detrator, neutro, promotor, o ouro está ali. Eu aprendi, eu era responsável pelo NPS, e o neutro a gente tirava. Claro, o criador do NPS, lá em 2003, havia dito: para que a gente vai perder tempo de uma pessoa que está indecisa, que ainda não tem uma decisão formada? Mas quando a gente olha esses comentários, a gente consegue tempo para ler, a gente enxerga muita oportunidade de melhoria.
E eu não posso responder esse comentário que se transforma para uma ouvidoria com um texto ali padrão. O que eu faço com aquilo? Então, a pergunta é qual é o meu foco em relação ao NPS? Se eu estou preocupada com a experiência do paciente, legal, eu consigo enxergar os comentários que tem todos ali, todos os que eu costumava filtrar, todos os que tinham deixado comentário, independente da nota. Depois eu fazia esse mais um filtro para entender realmente, porque eu via que promotores 9, 10 também colocavam ali suas reclamações e tinham elogios em detratores. Então, a gente perde muito quando a gente tem um foco só. Essa é a ideia aqui. Não tenham medo das reclamações, elas são presente para a gente poder melhorar o nosso serviço e melhorar o profissional que eu sou, que eu quero ser. E por que que... Agora, trazer um pouco de dados também, né? Eu não posso tirar isso do imaginário. A gente tem estudos e muitos dados. A questão é que a gente... Como é que a gente lê? Como é que a gente lê esses dados? O que a gente faz com esses dados, né? E tem, no SuperOffice, tem diversos artigos ali, e aqui um deles fala que 72% dos clientes que compartilham uma experiência positiva para 6 ou mais pessoas. E para a experiência negativa, é 15 ou mais. Então, puxa, a gente pode tomar um cuidado com essa melhor experiência. Também, lá, eles consideram que 1 em 26 clientes insatisfeitos reclamam. Os outros saem insatisfeitos e não reclamam. Gente, a gente pode ver o número de respondentes de NPS. Você responde NPS? Tem essa cultura de responder o NPS quando você sai de um serviço? Você recebe ele por e-mail, você responde? A gente também tem um relatório, uma pesquisa da PwC, onde 92% dos clientes que passaram por 2 a 3 experiências negativas abandonam o serviço. Vejam só, 2 a 3. Eu tenho uma oportunidade aqui. Por isso que é importante a gente ver os comentários. Eu, como paciente, cliente do hospital, daquela entidade, eu fiz uma reclamação, eu fui detratora, eu estou dando a oportunidade de melhorar, eu coloquei tudo o que eu achava. Claro que a gente tem que enxergar ali de acordo com a nossa realidade, né? O que a gente consegue fazer para melhorar ou para rever. E esse rever não é porque aquele dia faltou um pessoal da minha equipe. Por isso teve esse detrator. Não. Faltou alguém, então por isso eu vou receber detrator? Essa é a lógica? Não pode ser. Né? Então, todo mundo dá uma chance aqui para a gente fazer de novo. E aqui, gente, é de 5 a 25 vezes mais caro adquirir um novo cliente do que manter um atual. Então, a ideia é encantar, trazer essa experiência para os nossos pacientes. Pois a retenção deles é de 14% maior nas empresas que investem em dados. A gente tem muito dado. A questão é como é que a gente olha para eles. E 77% dos líderes de negócios afirma que uma personalização mais profunda gera mais retenção, mais fidelização. Pô, eu vou voltar ali porque tem a enfermeira Juliana. Porque lá não tem tanto barulho. E 60% das pessoas baseiam suas decisões de compra no nível de atendimento que espera receber. E, gente, eu não estou falando só de NPS e CSAT. A experiência do paciente, ela tem um monte de indicadores e métricas. Se eu tenho só o TMA, por exemplo, que é o tempo médio de atendimento, ou o tempo médio de espera, eu já consigo fazer ações em cima disso. A experiência do paciente é um complemento de diversos fatores. E que está na minha mão também. Tem também o CFC, que eu acho muito importante, que é o nível de esforço que o paciente faz para tomar uma determinada ação. Então, qual é o quão difícil é, qual é o nível de esforço desse paciente fazer um agendamento?
Aqui eu vou compartilhar umas ferramentas bem simples para vocês, já além do mapa da empatia, que eu gosto muito, que vocês conseguem praticar. São pequenos métodos que a gente consegue ali ter carta na manga, na hora. Eu trouxe a Guestology, que é o jeito Disney de encantar o cliente. Guestology é a arte de receber um convidado no seu serviço. E eles têm uma bússola Guestology que eles definiram ali. Eu gosto muito do jeito Disney de encantar, porque ele traz elementos muito coerentes com a nossa vivência na saúde. E que eu consigo entender ali qual que é a cena que está sendo realizada, quais são os atores ali, quem é o meu convidado. E na bússola eu vou enxergar qual é a necessidade desse paciente, por que ele está ali. O estereótipo é o estereótipo que é a percepção que ele está tendo da minha clínica, do meu serviço. Ou seja, o que ele está achando do que eu estou oferecendo para ele. Qual que é a postura dos profissionais que estão aqui? Isso conta demais nessa experiência. Além das necessidades, a gente também tem os desejos, são mais difíceis de serem complementados ali, né, cumpridos, mas a gente pode chegar lá. Mesmo porque eu tenho uma necessidade de curar ou de aliviar um sintoma, mas eu tenho um desejo de ser muito bem atendida e acolhida. E as emoções, que são os sentimentos correlacionados com aquela situação. Outra ferramenta básica é a gente sempre pensar no simples. Vamos pensar simples. O simples vira extraordinário quando ele é muito bem feito. Perceba, amarre as pontas soltas. Extrapole os 5 sentidos. Ele está vendo, ele está sentindo, ele está tocando. Isso é prática. É todo dia. A cada momento a gente pode levar o nosso padrão de atendimento e é uma oportunidade que a gente tem sempre que melhorar, sabe? Agora, tudo isso eu consigo visualizar quando eu tenho uma jornada. Pode ser a jornada só do seu setor, mas se eu consigo visualizar, se eu tenho uma jornada inteira desse paciente, eu consigo também entender como é que esse paciente ele age em cada etapa do meu serviço. Aqui eu trouxe um exemplo super simples, que qualquer pessoa pode fazer, num simples Excel, onde eu vou colocar aqui as etapas dessa jornada, e se eu estou falando só de exame, eu posso descrever aqui tudo que o paciente tem que fazer. Eu posso também acrescentar uma linha e colocar qual é o processo pela equipe. Eu consigo uma comparação do que o paciente faz e pelos meus processos. A gente uma vez fez uma jornada do paciente, foi uma das jornadas que eu mais tive orgulho aqui, onde a gente viu que 2 departamentos estavam fazendo a mesma ação em dias diferentes. Ligava para falar a mesma coisa. E a gente só viu depois que a gente mapeou todos os departamentos, né, todas as etapas da jornada. E a gente melhorou. E aqui eu coloco tudo que o paciente pensa, o que ele faz, como é que ele faz para chegar e concluir aquela etapa, quais são os pontos de contato, o que ele vê acontecer, então ele recebe uma mensagem quando ele toma uma ação. Qual a emoção que está ali presente naquela etapa? Ele está otimista? Ou ele ficou frustrado porque não teve retorno? Ali eu vou identificar as barreiras. Puxa, eu fui atrás de um serviço, mas tem vários canais, tem site, tem e-mail, tem Instagram, tem Telegram, eu não sei nem por onde começar. E aí essa barreira já me gera uma oportunidade. E eu posso fazer isso simples dentro do que eu tenho que fazer, das minhas responsabilidades. O que o paciente percebe e o que eu tenho que fazer como processo. Aqui você pode vivenciar a situação. Lembra que eu falei que a gente vivencia o que o paciente está passando? Seja paciente. A gente tem que fazer, sentir o que ele faz, o que ele sente ali. Então, eu, como paciente, eu estou na mesma espera que eu faço o meu serviço. Como é que é estar lá? E eu posso fazer essa jornada como paciente.
E posso também fazer entrevista para 5 pessoas, 5 pacientes. 5 já dá um padrão ali de comportamento que a gente consegue ter como base de dados. Faça esse exercício. Gente, eu me coloco à disposição. Aqui está meu e-mail, meu LinkedIn, eu converso pelo LinkedIn. Pode mandar mensagem, vai ser um prazer conversar com todos vocês sobre isso, muito me encanta, eu tenho muito entusiasmo em pessoas que têm interesse. E eu falo mais uma vez, a experiência não é um departamento único de uma instituição. A experiência é individual, eu posso fazer isso, posso fazer com o meu time, é ali no dia a dia com o paciente. O paciente não quer saber de um departamento que está lidando com ouvidoria. Ele é antes, é eu e você aqui, profissional da saúde com o paciente. Então, finalizo aqui, abro para comentários e perguntas aqui. Vou parar o compartilhamento. Primeiro, Juliana, Obrigada. muito obrigado pela aula, muito boa, muito esclarecedora, assim, é algo que realmente traz a gente para pensar o que e o porquê, né, de como as pessoas precisam ser tratadas. É o respeito, é o carinho, é a empatia, é tudo que faz realmente mudar a perspectiva do momento. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer ou quiser colocar aqui no chat, que eu posso ler aqui, tá bom? Mas eu vou começar já um pouquinho aqui com, com o meu, que eu estava vendo aí, pensando aqui em momentos que eu passei com dificuldade, com filho em hospital, com esposa em hospital, gravidez, tem todas as dificuldades e a gente. E quando a gente está no hospital, que a gente está passando por isso, é uma linha muito tênue que te muda de falar que aquilo lá é muito bom ou aquilo lá é muito ruim. Então, quando estava lá com minha filha, momento horrível, a gente passando por momentos bem difíceis, ela não melhorava, a gente passou Natal, a gente passou Ano Novo, tudo com ela internada, e a, a chefe da enfermagem foi lá conversar com a gente, mostrar que estava tentando fazer tudo para poder, assim, é o que faz toda a diferença. Para a gente você tá no momento ruim, você fala, meu Deus, o pessoal não consegue resolver. Só que assim, você não entende o outro lado, né? Que eles estão tentando, mas não é simples, não é fácil, não é como a gente quer, né? Nem tudo é como a gente quer. E aí mostraram e foi mostrando, ó, aqui, ó, paizinho, esse aqui é o exame, a gente viu, não tem isso, não tem isso, a gente vai ter que fazer outro exame, vai ter que tirar sangue. Aí você vai vendo que vai passando por situações difíceis, mas assim, que a pessoa tá te mostrando, tá com você, né? E isso te agrega, te agrada bastante para poder entender que aquilo lá está sendo o melhor atendimento que eles estão conseguindo fazer. E isso é muito impactante, muito prazeroso, mesmo sendo em um momento muito difícil. Então, assim, eu acho que é algo que precisa ser muito trabalhado. Acho que muitas vezes a gente não entende quando está em um atendimento desse. Agora, falando da parte de quem está atendendo, né, do enfermeiro, do médico, que às vezes a pessoa tá chata, tá irritada, porque ela está num momento difícil, ela está num momento de dor, ela está num momento assim que ela não está bem. Então a gente precisa chegar. E o simples é o que vai te tirando daquele conforto, né? Que muitas vezes a gente não faz. Ah, cara chato, não vou atender ele, não. Então não é isso. É Exato. realmente chato, mas pô, ele tem um motivo. Então agora que eu preciso mostrar que vou ser respeitoso, vou ser carinhoso, vou ser alguém que ele está precisando. E aí é onde faz toda a diferença para a gente. Então, assim, essa aula, para mim, me remete muitas lembranças do que eu já vivi. E lembranças boas, graças a Deus. Se alguém Incrível, tiver muito alguma obrigada por pergunta, compartilhar. É bem assim mesmo, né? A gente só quer ser tratado como pessoa, como humano. A gente tem as nossas aflições ali, né? E assim, é tão não simples, né? precisa de muito, né? Quer abrir o microfone, Kathleen? Oi, gente, tudo bem?
não abri antes, porque a conversa foi sintonizada, né? Enfim, eu fui atendente de recepção durante 6 anos, né? Agora eu estou em outro segmento, né? Mas o trabalho que eu estou atualmente, eu mudei de cargo, é na área de medicina nuclear. Então, a gente atende muitos pacientes oncológicos, né? E a todo tempo. Então, a gente acompanha eles, as mudanças, né, de humor que eles têm. O paciente, ele pode chegar, pode ser o mais bravo possível, né? Aí ele vai, chega lá, você conversa com ele, e do nada ele pode estar chorando contigo, você chora junto com ele. Então, é uma emoção que eu não sei nem descrever para vocês como é que é. Você só sente, tá consolando aquele paciente, né? Você sente aquilo. É igual quando um paciente está falando, pelo amor de Deus, me ajuda com essa altura. Você se coloca nessa posição. Eu sempre falo assim, imagina se fosse você naquela situação, ou seu pai, ou sua mãe, como você gostaria de ser tratado. Você gostaria de ser tratado de uma forma rude? Você gostaria de ser tratado de qualquer forma? Então, uma das melhores sensações que eu já tive foi uma paciente oncológica, e como ela fez o tratamento todo conosco, a gente pôde acompanhar e ela falar que terminou a quimioterapia. Gente, não tem sensação melhor do mundo que você ver uma pessoa curada assim, sabe? Eu não sei nem escrever. Aí eu queria saber, Ju, e de vocês, né, dos demais que estão participando, qual foi a melhor experiência que vocês tiveram, que vocês falaram assim, vou levar para a vida, sabe? Aquilo que o paciente me passou, porque eu também falo que cada paciente você aprende um pouquinho, sabe? É uma experiência diferente, assim. Teve uma vez que eu atendi um senhorzinho que ele falou assim, nossa filha, eu nunca fui assaltada por uma pessoa tão bonita, porque ele ia fazer o exame no particular, porque o convênio não teve cobertura. Aí ele falou isso, ele estava tão triste, aí ele chegou e ele, nossa, que moça bonita, nunca fui assaltado por uma moça tão bonita na minha vida. É um momento assim contraído que você ri, mas para o paciente faz diferença às vezes. Então, Gil, qual foi seu momento assim, mais especial de atendimento ou dos demais que marcou a vida de vocês? Olha, Kathleen, muito obrigada por compartilhar. Essas experiências tocam porque a gente identifica uma emoção sempre ali, né? E a gente quer que essa emoção seja positiva. Eu vou contar rapidamente para dar espaço para todo mundo também, né? Eu tenho que fazer mamografia, e todo mundo, né, tem que fazer mamografia, e a gente sabe que é um exame maravilhoso. E eu tenho muita sensibilidade. E aí, num exame, chegou um profissional e foi com tudo. Eu já tinha falado, olha, eu tenho muita sensibilidade, eu choro. Ela foi com tudo. Eu falei, não, comecei a gritar lá. Eu falei, não, eu quero outra pessoa. Comecei a chorar. E aí, trouxe outra pessoa. Essa pessoa apagou a luz. Ela me deu a mão. E ela falou assim, Ju, respira comigo. Eu vou chamar mais uma pessoa, que a outra pessoa ficou lá, e ela ficou comigo, do lado. E ela foi descendo a máquina, né? Eu não sei como é que fala. Ela foi esmagando ali. Aos poucos, eu fui respirando. Gente, eu saí de lá, eu abracei ela, eu chorei. Eu falei, olha, eu só vou fazer mamografia com você. Então, são coisas que tocam a gente, né? E foi a melhor experiência, né? O resultado era o de menos, mas como ela me acolheu, que fez diferença total. Então, obrigada. Aproveitando o espaço, boa noite, Ju. Muito Boa obrigada noite. aí por compartilhar aí seu conhecimento. É muito bacana. A gente que está aí na linha de frente, a gente de fato lida com diversas situações. Atualmente eu atuo numa área diferente, eu atuo na área da estética, e é muito engraçado como isso também no dia a dia faz muita diferença. Existem colegas e colegas, formas e formas de atendimento, e eu recebo muitos pacientes que muitas vezes já vieram de outros serviços, e às vezes ali no momento da avaliação, a gente passa 2 horas conversando. E não é sobre o procedimento, é sobre aquele momento que a pessoa está passando, porque, apesar de ser uma consulta para um procedimento estético,
a gente está falando de autoestima. Em primeiro lugar, a gente está falando de saúde, né? A gente não está falando só de beleza e uma coisa anda muito linkada à outra. E ter esse momento, conversar com essa pessoa, entender o que está se passando nela ali, por que que ela está buscando mais autoestima, por que que ela está buscando outras coisas, faz toda a diferença. E a minha última experiência foi recente, tem aí uma semana, uma paciente que já é minha paciente há bastante tempo, e ela estava no momento de retornar, ali já tinha um ano do último procedimento, e ela, não, vamos sentar e vamos conversar sobre o que que eu vou planejar aí para esse ano. E nós ficamos 2 horas e meia conversando sobre o momento que ela estava passando, e daí eu fui entender, ela está passando por um problema pessoal, né, e ela está buscando ali o refúgio dentro de um serviço que vai trazer para ela mais beleza e mais autoestima, e eu, enquanto profissional, tenho que ter o pé no freio, porque eu não tenho que oferecer tudo para ela, eu tenho que oferecer só o que ela precisa com cautela. E em muitas vezes é isso que faz a gente fidelizar, é ter o bom senso, né, de saber o que que aquela pessoa precisa, de saber acolher, né? Saber acolher, eu acho que é o mais importante para que a gente tenha a experiência que você teve, a experiência que tantos outros têm de serem bem tratados, de serem respeitados como pessoas e de serem ouvidos. Carol, o que a gente não precisa nem responder, né? Nem dar opinião. O fato de você só ouvi-la, acho que faz diferença, né? É isso. Obrigada, Carol. Tivemos aqui um comentário também da Camila. Camila, se quiser abrir o microfone, falar. Não? Eu leio aqui. Ah. A perfeita condição do tema nos faz refletir e nos obriga a avaliar se, além da ciência e técnicas, estamos realmente olhando os nossos pacientes, com as pessoas que são. Você é brilhante, Ju. Imagina. Obrigada, Carol. Natane, se quiser abrir o microfone também para poder falar. Oi, gente, eu tô no trânsito, então vai ser um Tá pouco bom, leio aqui. difícil aí de falar. Tudo bem, por favor. Eu sou muito fã da Ju, viu? A Ju tem bastante, né? Gente aqui que conhece e segue. São Aqui, ó, incríveis que estão aqui, viu? A Natane colocou que possamos ter cada vez mais fóruns que discutam a experiência do paciente. Mais do que isso, que possamos olhar para todos os pacientes como pessoas que, além de pacientes, têm diversos papéis. Obrigado, Ju. Kelly quer falar, Kelly? Você já está... Você não está dirigindo. Não, já estou em casa. Boa noite, tudo bem a todos? Diretamente aqui de Manaus, super fã da Juliana, né, Ju? Então, eu achei muito interessante, né? Gosto muito desse tema, sou suspeita, né? E assim, eu acho muito legal e faz muita diferença na vida do paciente, na parte do NPS, o retorno ao detrator, né? Aquele cuidado em tratar a notificação do paciente, tratar em equipe, dar o retorno final ao paciente. Isso fideliza o paciente, melhora a experiência dele, né? Dentro das unidades, faz todo o diferencial. Acho muito bacana, né? Então, assim, muito importante esse retorno e a gente mesmo dentro da nossa unidade tem tido bastantes resultados positivos, né? Com essas tratativas. É isso. Obrigada, Ju. Você imagina, obrigada a vocês todas por estarem aqui. Kelly, você falou um ponto importante que é a resposta, né, desses detratores. Tem muitos que gostariam de ser contatados. E qual é a resposta que eu estou fazendo para esse paciente, né? Estou respondendo de uma forma padrão ali, obrigado pelo seu tempo, pelos feedbacks, né? E eu sei do seu trabalho, eu sei que você não é assim. E é aí que está o ponto. É aí onde eu fidelizo também os detratores. E eu chamo esses detratores para cá.
Como é que eu lido com esse comentário, né? Qual é a resposta que eu estou falando para ele? Esse cuidado, esse bom senso, né, que a Carol falou, que a gente está comentando aqui, é o mínimo para a gente poder também responder genuinamente para esse paciente, né? Obrigada por compartilhar, todas vocês. O Rony deixou aqui perguntando quais são os pilares fundamentais da experiência do paciente. É interessante falar isso. Se a gente for pesquisar, a gente tem pilares da KPMG, a gente tem pilares da Patient Centricity, né, que é da Kelly Rodrigues. Se vocês quiserem também, super indico vocês lerem o livro dela. E a gente pode criar os nossos pilares e diretrizes, né? Eu acho que o foco que a gente tem que prestar atenção é personalização, a comunicação, consistência, que é muito importante, e a empatia, o enxergar ele, enxergar o paciente. E o simples bem feito, né? Mas esses pilares aí a gente consegue simplificar e resumir, né? A ideia da personalização, eu acho que é tem que ser muito enfática, porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem um tipo diferente, um gênio diferente. E quando você não trata ela diferente, pode ser um problema muito grande, né? Que é bem, bem legal, bem interessante isso. E eu não estou trazendo aqui complexidade, porque eu tenho esse cuidado também da gente trazer práticas que estão no nosso alcance. Eu sei que tem o pop-up no Tazi, eu sei que tem um campo em algumas plataformas onde a gente consegue colocar dados ali que, quando você abrir o prontuário, vai... Pô, ele é corintiano. Poxa, eu posso falar com ele enquanto eu pulso uma veia, né? E aí, seu time tá mal agora, né? Mas acho que agora não é um bom momento para falar com o corintiano. Mas a gente tem esse olhar, né? Esse cuidado. Sim. Adriana quer falar? Abre o microfone. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Sim. Eu acho super importante a história do atendimento ao paciente e de tratar cada paciente como um indivíduo, que esse é o problema. Esse é o problema. Minha mãe teve internada, ela teve, assim, a gente já sabia que ela ia falecer, e no último dia dela, ainda vinham fazer o protocolo de mudança de posição nela. Aquela da evitar escaras, e então ficavam mexendo ela na cama o tempo inteiro, e era um sofrimento absurdo para ela, sendo que a gente sabia que não ia melhorar nada e que realmente era só causar sofrimento nela. E aí eu fico pensando, eu falo, gente, vocês têm um prontuário, vocês sabem a condição do paciente, vocês sabem que essa senhora já tem uma vida que vai ser, tipo, um dia. Tem necessidade de fazer esse paciente passar por isso? Por quê? Protocolo? Entendem? Isso é um ponto importante. Claro que a gente tem que seguir os protocolos, né? Mas essa é a personalização que a gente está discutindo aqui, né? Então, poxa, vamos olhar também a condição desse paciente. Aliás, eu não posso chegar para um paciente e falar... É a mesma coisa do condutor do metrô. Eu não posso falar para ele, olha, peraí, gente, estamos trocando o condutor do trem. Não posso chegar para ele e falar assim, olha, eu tenho que seguir esse protocolo. O paciente não quer nem saber de protocolo. Mas eu tenho que seguir um protocolo. Qual protocolo será? Então, como é que a gente pode abordar essa situação que é muito delicada, principalmente nesse caso da Adri? Eu posso falar, vou verificar com a supervisão, como é que a gente pode fazer né? Qual outra maneira de fazer? E, gente, isso é pensar fora da caixa, pensar em enxergar o paciente, não é só mais o paciente do leito X, eu estou enxergando a necessidade real daquele paciente.
que é o que eu acho que falta essa empatia de não ver só o protocolo, mas ver o paciente como pessoa, que é o que a gente perde muito. Acho que quem trabalha na área da saúde acaba, tipo, esse é o meu milésimo caso, esse é meu... E você é outro caso na tua vida. É outro caso, é outro... E você continua o protocolo. Ah, faleceu. Ah, foi a óbito. Ah, beleza. E você continua fazendo as mesmas coisas porque o teu protocolo diz que você tem que fazer isso. E você não presta atenção nas nuances desse paciente. Esse paciente vai entrar em óbito em 12 horas, 24 horas. Você sabe que ele vai entrar em óbito. Então, por que fazer ele passar por um sofrimento maior quando você já sabe o que vai acontecer? Exato, Adri. E que nem a Natane falou assim aqui, cuidado centrado na pessoa. A Natane, ela é da regulação. Ela tem um trabalho ali muito detalhado e faz follow-up e é enxergar qual é a necessidade daquele paciente naquela jornada. É o cuidado centrado na pessoa, gente, que a gente está falando. Experiência do paciente, é isso. A gente está preparado. Não estou falando de estrutura, de plataforma digital só. Eu estou falando de pessoas, do nosso olhar, né? De como a gente consegue enxergar tudo isso. Você acha que a microgestão que tem hoje em dia, que é uma coisa que está em tudo, que é do tipo assim, eu tenho que fazer isso. Então, eu tenho uma ficha que é, eu tenho que passar por 20 pacientes, olhei os 20 pacientes, beleza, check, check, check. Agora eu tenho que virar os 20 pacientes, check, 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 check. A pessoa que está como meu supervisor, ele vai ver o que eu fiz. O que eu fiz? Eu virei esses 20 pacientes. Eu fiz isso. Então, para ele vai estar feliz porque eu cumpri o que ele pedia, que é virar os pacientes, era fazer essa microgestão do protocolo, independente de se esse paciente realmente precisava ou não, mas é o que o protocolo me exige. Então, eu não quero ter problema com o meu supervisor e falar, ai, não, mas é que nesse caso, essa senhora ia falecer. Não, eu faço o que eu sou exigida por o protocolo. É só isso. Micromanagement. Micro coisinhas, é tipo assim, check, 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 beleza. Como a gente muda isso? É a cultura, Adri. A gente está falando de cultura. E a cultura na saúde, sobre a experiência do paciente, ela está começando a engatinhar ainda. Não sei se vocês sentem isso ainda, mas a gente está nesse movimento de trazer experiência, o cuidado centrado na pessoa justamente para isso. Então, se eu tenho que fazer esse check-up, como é que eu posso identificar ali que tem um paciente, por exemplo, que precisa dormir naquela hora? Né? Eu não entro no quarto, não vou abrindo a luz sem real necessidade, a não ser que seja uma medicação que tem que tomar naquele horário. Né? Mas eu já escutei de pacientes também que entraram aqui umas 3 vezes só para verificar minha pressão em, sei lá, 1 hora e eu quero dormir. Então, como é que está a situação desse paciente? Né? Quem levantou a mão aqui, desculpa? O Janderson. Uma pergunta do Janderson, hein? Aqui de Manaus também. Que delícia! Juliana, a gente vê que essa experiência do paciente, ela está muito constante nos hospitais privados. Eu te pergunto, em relação ao SUS, você tem alguma experiência a contar? Como é que está esse trâmite da experiência do paciente? Porque, assim, se for contar SUS, a gente vai, infelizmente, ser decepcionado, né, com muitas experiências do paciente. Mas a gente sabe também, com a experiência de alguns profissionais que já trabalham na rede privada, isso leva também para o SUS. E isso faz com que o SUS ele fortaleça, né, esse protocolo dentro do SUS. Mas como é que está hoje no SUS? Porque quando se fala em saúde, a gente vai ter que colocar pública e privada, correto? Não só simplesmente a privada, mas a gente conta a experiência do paciente em todas as esferas. Como é que está isso?
É uma boa pergunta e acho que vocês aqui que trabalham podem falar melhor do que eu. Eu tive uma experiência muito rápida em um projeto lá em Pouso Alegre, onde eu tive que mapear a jornada do paciente numa UBS pontual para a gente implantar uma solução digital ali, onde tinha a interoperabilidade dos dados da atenção primária até a terciária, né? Passando pela regulação. E a questão ali que a gente levantou na jornada, que a gente até chamou a secretária de saúde para conversar, e eu estou falando de Pouso Alegre, gente, eu não estou falando de São Paulo, estou falando de uma cidade bem pequena que acredito ser muito mais fácil pelo tamanho, né, e organização. Mas ali, se os agentes de saúde, os comunitários já vão para casa fazer visita, e se o paciente fez um exame e deu alteração, o pessoal só estava esperando que o paciente surgisse ali para ver o seu exame. E, na verdade, alguém podia entrar no scan, né, no sistema, para verificar se o exame deu alguma alteração. Se deu alteração, faz uma lista e chame, peça para os agentes chamarem esses pacientes para retornarem. Gente, isso mudou. Já começa dali esse pensamento da experiência. Mas sabe, Janderson, é muito de cultura individual. Se você está ali no SUS, qual é o seu papel? Você quer só cumprir a sua função? Ou você quer melhorar a experiência do paciente? Você consegue enxergar os processos? Faz um mapeamento da jornada para você conseguir identificar ali os pontos. E se vocês fizerem, eu estou à disposição para ajudá-los. Ali vai aparecer o simples para ser feito. E aí a questão de mudança é ter resiliência, porque não é a curto prazo, é a longo prazo, a gente sabe disso. Kelly? Eu queria só fazer uma pontuação sobre a situação que eu acho que foi a Adriana, né, que expôs da mãe. Em relação ao nosso trabalho aqui das nossas 2 unidades, a gente faz a equipe assistencial, ela tem um trabalho fantástico. Eu sou apaixonada, porque a gente tem a reunião da equipe multi todas as sextas-feiras, onde a gente discute os casos, né, dos nossos pacientes, pacientes em tratamentos quimioterápicos e também dos pacientes que estão internados. Então, roda o plano terapêutico e esses pacientes, quando eles estão internados, são acompanhados pela nossa equipe de visita. Então, a gente já tem todo o acompanhamento dentro dos hospitais de Manaus, temos os acessos. Então, quando você falou, vamos identificar aquele paciente, é tudo identificado dentro do TASI ou do sistema do hospital. Quando o paciente, como todos os dias tem visitas, a gente acompanha, discute os casos, discute com os oncologistas, e quando já tem, já está em cuidado paliativo, chama a família para reunião, quando o paciente está internado, para informar como eles querem que prossiga com o tratamento, discute o tratamento com o familiar. Então, achei, assim, discutem em grupo, discutem, colocam lá no sistema do TASI ou de qualquer sistema do hospital, como a família quer que seja tratado o paciente já em fim de vida, entendeu? Então, assim, tem todo esse acompanhamento diariamente dos nossos especialistas dentro dos hospitais com os nossos pacientes internados. Eu acho muito bacana, como ela falou. Então, assim, eles têm uma experiência diferente, né? Tendo todo esse acompanhamento dos especialistas, tendo essa entrada dentro dos hospitais e podendo estar evoluindo. Então, a gente está fazendo esse trabalho e já faz um tempo em todos os hospitais. Cada dia a gente está aumentando mais o acompanhamento com outros hospitais que a gente não era credenciado, né? Pois a gente é clínica oncológica, mas acompanha o nosso paciente internado. E aí, com certeza, faz uma diferença na vida dos pacientes e dos familiares, né? Você está trazendo aqui, é possível, né? Aí, tem gente que faz essas diferenças. Natane, você quer falar alguma coisa? Isso, cheguei. Posso? Opa! Gente, boa noite, né? É uma imensa honra estar aqui com vocês, falando sobre um tema super importante. E aí, Janderson, até para comentar um pouco, né? Como que é esse desafio hoje, né, da experiência do paciente? Eu escutei uma frase que mudou a minha vida, que é: eu sou a experiência do paciente. Então, independente de onde você esteja, você é a experiência do paciente. Natane, como que a gente consegue fazer isso no SUS? Trabalho de formiguinha, contamine a alta gestão. Vou te dar um exemplo que aqui em São Paulo nós temos muitos UPAs,
AMAs, que estão engajados na experiência do paciente. Como, Natane? Com atitude simples, começando a perguntar para o paciente como ele gostaria de ser chamado, criando políticas para a inclusão de pacientes trans. Então, assim, são coisas pequenas. Se a gente olhar, vamos olhar para a hotelaria, vamos olhar para tudo isso, a gente nunca vai conseguir. Vamos olhar pequenininho e sempre lembrar dessa frase: eu sou a experiência do paciente. E aí a gente vai contaminando outras pessoas, porque a gente se sente um pouco, eu tenho essa sensação, que as pessoas taxam a gente que a gente é uma pessoa que gosta de abraçar árvore, né? Esse povo aí gosta de abraçar árvore, mas na verdade não. O que a gente gosta é que o nosso paciente tenha segurança, tenha processo, que ele seja respeitado no último dia de vida dele, que ele não seja incomodado, que ao contrário de eu ir lá virar o paciente, eu posso fazer uma massagem no pé de conforto. Eu também estou aliviando pressão. Então, lembre-se sempre disso. Você é a experiência do paciente, eu sou a experiência do paciente. E quanto mais pessoas a gente puder contagiar, pequenos processos, perguntar como o paciente gosta de ser chamado, individualizar o decúbito, o que impede uma enfermeira de anotar? Paciente em leito, final de vida. Priorizo o conforto, converso com a família, não realizo mudança de decúbito. Você é enfermeira, você tem liberdade para fazer isso, né? E são pequenas coisas, igual a Kelly falou, que a gente vai fazendo com atitude simples, eu escutei uma frase hoje que é assim, quando você quer, até com papel de pão você faz gestão. E eu acho que é isso. É querer. Gente, é fácil? Não é. Não é fácil. A Ju sabe, hoje eu faço aí uma gestão de pacientes internados, um monitoramento de pacientes que estão em extrema vulnerabilidade. Então, a gente pega ali um paciente que acabou de descobrir uma DM tipo 1, o filho acabou de descobrir uma DM tipo 1, pega paciente que acabou de descobrir um câncer. Então, você pega um momento em vários tempos da jornada, em vários cenários, né? Então, é muito, muito difícil fazer a experiência do paciente, mas não torna impossível quando você lembra que você é a experiência do paciente. Tudo pode conspirar contra, mas eu sou a experiência do paciente. Amei, Ná. Amei. Amei. Quem é o próximo? Adri? E o Rony? Ronei. Sou eu? Não, eu entendo a experiência do paciente e eu acho ótimo, mas eu acho que, às vezes, os hospitais vão em contra da experiência ao paciente, porque vai o protocolo em cima de tudo. Então, os próprios enfermeiros, às vezes, eles vêm com uma amabilidade incrível, mas eles têm que fazer o check na caixinha deles do que eles fizeram. E se eles não fazem, depois o supervisor independente, eles não veem o paciente, eles veem um nome, e esse é o problema. Porque eles não veem toda a história que tem atrás, então é um problema. A melhor experiência que eu tive aqui no Brasil, eu morava fora, então, mas a melhor experiência que eu tive aqui no Brasil de atendimento foi no SUS, em Ubatuba, com a minha filha com suspeita de apendicite, graças a Deus não foi, mas quem me ajudou no fim foram as mães. As mães. Esse assim, foi a coisa mais incrível que eu vi na minha vida. Foi do tipo, elas viram a urgência da minha filha e elas falavam para mim: mãe, vai você primeiro. Quando o médico chamar meu filho assim, com o braço quebrado, fratura exposta, falavam: mãe, vai você. Então, gente, ainda existe uma empatia que a gente pode trabalhar, mas o problema é que tem um protocolo ainda que não é real com o que acontece com cada indivíduo, e não se vê isso. E é exatamente, ai, nossa, assim, vou te tratar pelo nome, vou tal, e não sei o quê. Para mim, me dá na mesma se você me trata por bonitinha, linda, corintiana ou tal. O que eu quero é que você me trate com o respeito que eu mereço e que eu tenha o atendimento que eu mereço. Então, eu prefiro passar por todas essas amabilidades se eu tenho um atendimento condizente com a situação que está acontecendo. E não é assim. Não é assim ainda.
Ainda, mas é por isso que a gente está Ainda. aqui fazendo esses fóruns e que isso se multiplique, que a gente consiga para além do que é o simples, né? A gente enxergar as pessoas. Chegaremos lá. É difícil mudar a mentalidade, né? Porque hoje em dia é tudo eu. E é o que eu estou falando, essa experiência que eu tive em Ubatuba, e era um hospital público, e eu tive um atendimento melhor do que no Sírio-Libanês, que é o top. E eu falei, gente, minha filha foi atendida e teve um carinho. E assim, maior do que num hospital privado, onde eu pago um seguro de saúde, onde, em teoria, é o melhor hospital do Brasil. Assim, tipo, não faz sentido. Não faz sentido. E não faz sentido a gente acreditar que o SUS é uma porcaria, porque não é. Não é. Os médicos que trabalham em SUS são médicos espetaculares, mas tem aí um preconceito que não deveria existir. E as filas de espera e tudo, no fim, quando você vê, eu morei fora, né? Então, todo mundo fala, não, aqui no Brasil é uma porcaria, tal, não funciona. Na Europa é a mesma coisa. Você tem fila de espera, 6 meses para cirurgia, você tem 6 meses para fazer uma prova oncológica. Gente, não é isso. Tem que parar dessa vitimização brasileira e começar a atuar com as ferramentas que a gente tem aqui no Brasil. É isso. Parar de se comparar com o que tem fora. Vamos usar o que o brasileiro tem, a empatia, a simpatia, essa vontade de superar as dificuldades. E não acontece. Não acontece. Pri, obrigada. A gente tem que incentivar isso. Cris, você está falando no mudo. Falei que realmente hoje ainda temos muito a evoluir, muitos pontos ainda a melhorar, muitos lugares são pessoas, né? E pessoas ainda são muito falhas, independente que seja no serviço público, independente que seja no serviço privado. Já passei por situações onde o serviço público realmente foi bem melhor atendido, mesmo tendo muito menos do que uma entidade seja particular. Eu acho assim, temos ainda hoje muito a melhorar como pessoas, né? Mas é isso. Ronei, sua pergunta? Vou fazer uma aqui. Juliana, assim, na sua percepção, o que a experiência do paciente deve trazer como resultado? Uau! A gente está falando aqui de entrega de valor, né? Se eu estou falando em maior fidelização desse paciente, eu tenho resposta aqui financeira, né? Então, ó, a gente pensar que a gente investir em fidelizar esse paciente que já é paciente, né? E manter esse paciente, do que ter investir em maior esforço para ter novos pacientes, eu estou falando aqui de um retorno financeiro. Além disso, eu tenho a questão da fidelização da marca, né? Então, eu tenho retorno ali como entrega de valor. Se a gente está discutindo hoje em dia o VBHC, eu estou discutindo em cima do que eu estou entregando. Então, acho que vai muito coerente com o meu retorno. E aí vai muito da gestão também, né? O que se é esperado? É esperado ter uma nota de NPS para bonificar somente os meus colaboradores ou para eu fortalecer a minha equipe e fidelizar os nossos pacientes, me preocupar com os detratores, inclusive neutros, né? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas eu acho que é nesse caminho. Sim. Obrigado. Obrigada a vocês, gente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu acho que se deixar, a gente vai a noite inteira, né? Esse é um tema maravilhoso. Sim, é um tema muito a discutir, né? Mais alguém tem mais alguma pergunta, mais algo para acrescentar? Não? Juliana, quer fazer o encerramento? Falar Olha, um eu pouquinho?
amei o que a Nathani colocou aqui para gente. Eu sou a experiência. Se eu pensar nessa experiência e trazer o que ela nos trouxe, eu consigo enxergar o paciente e dali eu vou estar acima de um protocolo que eu sou obrigada a fazer, né? E aí eu entro nessa personalização, né? Eu não estou falando só de um agradinho, de uma velhinha, de um sabonetinho. Estou falando de enxergar a real necessidade daquele paciente. Então, eu sou a experiência do paciente. Juntos, melhoramos, incentivamos essa cultura e que a gente possa multiplicar para as pessoas, né? Eu parabenizo todos vocês aqui, que eu conheço muita gente que está aqui pelo trabalho, e por estarem aqui já discutindo a experiência do paciente, pô, a gente já avançou aí 1000 casas, né? Eu estou à disposição, porque eu amo falar sobre isso. Qualquer dúvida, sugestão, comentário ou ajuda, podem me procurar. Muito obrigado pela aula, muito obrigado por tudo aí. Queria deixar bem pautado aqui para o pessoal, que a gente tem o grupão, se alguém tiver alguma dúvida, ficou algo, quiser perguntar, quiser colaborar, ou contribuir lá também com alguma informação, entra lá, participa com a gente. Se perdeu alguma aula, tem o YouTube, vai lá, dá um likezinho lá para a gente, ajuda a divulgar, ajuda a promover o Enfermeiros do Bem. E tem também as próximas aulas que ficam no Simpla. Alguém quiser fazer o cadastro, vai lá, para a gente poder sempre estar crescendo mais e mais aí na área da enfermagem, levar isso de forma mais conceitual para todo mundo, trazer um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais disso, né? Desse respeito, mostrar tudo isso para todo mundo. E é isso. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite, boa noite.